Graça e paz, meus amigos, crentes no Senhor Jesus. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve e deixa o seu like, porque hoje falaremos sobre um assunto que deixa qualquer diácono arrepiado. Faremos um panorama sobre doutrina da graça. Quando se fala em doutrina da graça, certamente o que vem em nossa mente é a figura de João Calvino e Jacó Armínio. E é muito comum comentários do tipo, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus. Em primeiro lugar, vale ressaltar que todas as vertentes dirão, eu sou de Jesus. E ainda que você defenda uma delas, você não será mais ou menos crente. Temos figuras marcantes na história da igreja moderna como John Wesley, que foi um bom arminiano, e John Knox, que foi um bom calvinista. Ambos eram crentes tementes ao Senhor, e ter uma posição soteriológica não faz deles mais ou menos cristocêntricos, até porque tudo que existe tem um nome, e você não vai conseguir inventar algo totalmente novo ou exclusivo. Entretanto, como bons estudiosos que somos, precisamos defender aquilo que melhor interpreta a Escritura Sagrada. No que diz a respeito ao que chamamos de calvinismo, Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte: a antiga verdade, pregada por Calvino, por Agostinho, por Paulo, é a verdade que devo pregar hoje. Ou então serei falso com minha consciência e com meu Deus. Não posso moldar a verdade. Não conheço nada que apare as arestas de uma doutrina. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. O mesmo evangelho que trovejou por toda a Escócia deve trovejar novamente por toda a Inglaterra. Podemos chamar Santo Agostinho de Hipona como um dos pioneiros da teologia monergista, pois no século V já combatia a doutrina pelagiana no que diz que o homem nasce bom, sem influência do pecado original, e tem livre-arbítrio para se salvar. O monergismo, em oposto ao sinergismo, entende que a salvação vem única e exclusivamente por vontade divina. Agostinho chega a dizer o seguinte: a suficiência de meus méritos está em saber que os meus méritos não são suficientes. Devemos ter em mente que aquilo que hoje atribuímos a João Calvino não necessariamente foi inventado por ele. Ainda que João Calvino tenha produzido bons materiais referente à soteriologia monergista, isso se trata de uma verdade bíblica, aceita majoritariamente pela tradição, pelos reformadores e pela patrística. E o que hoje chamamos de calvinismo era defendido por John Knox, por Zwinglio, por Martin Luther e até por Armínio. Todas as confissões reformadas adotaram a soteriologia calvinista. Por exemplo, a Confissão Batista Inglesa de 1689, que é praticamente idêntica à Confissão de Westminster. Podemos citar também a Confissão de Guanabara, a primeira confissão de todo o continente americano que foi lido em solo brasileiro. Diante dos fatos apresentados até aqui e agora, no século XVII, na Holanda, na cidade de Dordrecht, ocorreu um evento que buscava esclarecer uma série de controvérsias que vinham acontecendo na igreja nesse período. Assim, o Sínodo de Dort, sínodo que é uma assembleia eclesiástica, ocorreu entre os anos de 1618 a 1619. Este sínodo é convocado com bispos reformados e o objetivo era definir o que de fato a Bíblia dizia sobre a salvação, já que com o crescimento do arminianismo, isso passou a ser algo de extrema importância. O arminianismo foi se expandindo através dos seguidores de Jacobus Armínio, que começaram a propagar suas doutrinas. Na verdade, eles formularam coisas um pouco distantes do próprio Armínio, mas isso não vem ao caso agora. Antes do sínodo, havia uma forte tensão política na região. O povo holandês, que em sua grande maioria seguia a linha reformada mais aceita, defendida por Agostinho, Calvino, Zwinglio, dentre outros, mas um nome que não é muito citado, mas que tem uma grande influência na Holanda, é Guido de Brent. Após a morte de Calvino, esse homem vai para a Holanda para pregar o Evangelho e escreve uma das mais importantes confissões da Reforma, a Confissão Belga. Ele foi executado, porém, com seus ensinos e sua confissão, a igreja holandesa começa a crescer. Em meio a isso tudo, a Holanda, com a ajuda da Inglaterra, consegue sua independência da Espanha. Agora, o povo holandês tinha a fé reformada como sua principal e dominante crença, enquanto a Espanha tinha uma fé católica. Quando ocorre a ascensão do arminianismo, o povo holandês ficou preocupado
já que o que pregavam sobre salvação era muito semelhante ao catolicismo, que era a crença de seus antigos dominadores. Em meio a essa situação política e religiosa, surge a ideia de realização do sínodo, para que fossem definidos pontos acerca da salvação. Pontos esses que ficaram conhecidos pela sigla TULIP, que além de ser a inicial de cada um dos pontos em inglês, é também o significado de tulipa, flor preferida e muito popular na Holanda. Agora, vamos aos pontos. Muito bem, dentre os pontos temos a depravação total. O homem é totalmente depravado e incapaz de se achegar até Deus, pois o seu coração é inclinado para a maldade e perversidade. Vemos isso em Gênesis 8:21, por exemplo, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Partindo desse pressuposto, devemos ignorar totalmente a concepção de livre-arbítrio, pois se dentro de nós já há uma influência para o mal, logo não temos a má liberdade de escolha. A nossa escolha será sempre o pecado. Paulo disse em Romanos 7:19 que, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Nós não escolhemos nascer, aonde nascemos, nossos próprios nomes, e às vezes nem escolhemos como viveremos. Essa ideia de livre-arbítrio é uma ideia errônea de atribuir a salvação ao homem. Homem mau, perverso e depravado. Ainda que pudéssemos escolher a Deus, não escolheríamos. A nossa tendência é amar o pecado, porque nascemos assim, maus. Como diz em Salmo 51:5, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós, como diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Um dos pontos mais complicados e de fácil confusão é o da eleição incondicional. Ou seja, Deus escolhe os salvos por sua soberana vontade, independente das obras que esse indivíduo possa realizar. Alguns irmãos afirmam que Deus escolhe pela sua presciência, ou seja, ele vê quem creria e os escolhe. Mas se Deus dependesse da presciência para escolher, ele somente veria que ninguém creria em Cristo, como nós já falamos anteriormente. Toda a humanidade está morta no pecado e em total inimizade com Deus, o que nos impede de alcançar a salvação pelo nosso próprio mérito. Logo, se ninguém creria, é por isso que Deus escolhe os que serão salvos. Efésios 1 nos mostra claramente como Deus efetua a eleição. O texto nos diz que ele faz tudo para o louvor da sua glória. Se são nossas obras ou ações que nos salvam, a glória não seria dele. Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E isso só ocorre pela obra eficaz dele. Não somos nós que o escolhemos por sermos santos e irrepreensíveis. Nos tornamos isso porque ele nos escolheu. Romanos 8:29 diz que ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Para uma obra eficaz como essa, somente o poder de Deus e a sua vontade eletiva poderiam realizar isso. A Escritura é clara ao dizer que é Deus quem efetua o querer e o realizar, lá em Filipenses 2:13. E em João 6:44, traz a fala de Jesus dizendo que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E dentre outros textos que no futuro próximo poderemos trazer num vídeo específico com mais detalhes. Mas para fechar esse ponto, cito Romanos 9:14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus é soberano sobre tudo e na sua infinita misericórdia ele chama os maiores pecadores. 1 Coríntios 1 nos diz que ele chama as coisas loucas, desprezíveis e vis desse mundo justamente para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isso está em 1 Coríntios 1, verso 29. E por essa obra feita em Cristo e por Cristo, devemos nos gloriar nele, porque a glória é toda dele. Falando agora sobre a expiação limitada, eu posso resumir de uma forma bem simples que a expiação limitada é o sacrifício de Cristo sendo eficaz na cruz pelos seus. Ou seja, ele não morreu por todas as pessoas, ele morreu exclusivamente pelos seus. Mas é claro que eu vou explicar isso melhor para vocês. Esse assunto costuma ser um dos mais complicados da Escritura.
muito por nossa cultura automaticamente crer em algo totalmente contrário. Por isso que é tão importante uma busca por um melhor entendimento a respeito disso. A Bíblia diz em 1 João 2, verso 2, sim, utilizarei esse texto, pois normalmente ele é utilizado de maneira oposta. O texto diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Primeiramente, precisamos compreender que a palavra mundo na Escritura pode ser usada de formas distintas, mas normalmente sempre se é lida como todas as pessoas que existem. Porém, o que temos normalmente é a palavra mundo utilizada como todos os tipos de pessoas, ou sobre o mundo como um sistema, dentre outros significados. Mas nas passagens onde se fala do sacrifício de Jesus, é notório que se fala de forma distinta. Ou seja, de fato, os textos que falam do sacrifício de Jesus vão trazer essa noção de que são pessoas distintas e de vários povos, não todas as pessoas especificadamente. Exemplificando, João 3,16, exatamente, João 3,16, mais um texto usado de uma forma, mas que ele mesmo se explica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo o suficiente para entregar o seu Filho. Porém, logo em seguida, o texto nos diz que isso é um benefício para todo aquele que nele crê. Um pouco mais para frente, João 3,36 nos diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus é um Deus justo. Se a ira de Deus se manifesta aos que não creem, logo uma ideia universalista do sacrifício de Jesus é descartada. Se Jesus morreu por todos os seres humanos, logo todos já estão salvos e não existe condenação e todos serão salvos no fim. Mas sabemos que claramente a Bíblia é contrária a isso. Muitos consideram o sacrifício de Cristo como abrindo apenas uma possibilidade. Mas voltemos lá para o texto que iniciei esse ponto. 1 João 2 nos diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que seria propiciação? Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos e por isso estamos destituídos da glória de Deus. O verso 24 diz que somos justificados gratuitamente pela sua graça e pela obra redentiva de Cristo. E no verso 25 diz que ele foi oferecido como sacrifício para propiciação, mediante a fé no seu sangue, e assim nossos pecados seriam removidos ou deixados impunes. Observe o peso que isso tem. Isso nos mostra que a obra de Cristo foi de fato eficaz e de forma substitutiva. Se no Antigo Testamento a propiciação era feita para redimir o indivíduo do pecado, e esse pecado era lançado sobre o animal, Jesus agora, como o Cordeiro de Deus, ele paga definitivamente a dívida pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Se esse ato tem um valor tão grande, e se Cristo realmente morreu no lugar de todas as pessoas, então agora estão todos os seres humanos salvos. Se sim, por que então temos o dever de pregar o Evangelho? Por que ele deu essa ordem? Já que os pecados de todos os seres humanos já estão pagos. Sim, ele mandou que pregássemos porque quem efetua a obra é ele. Nós só temos a missão de levar sua boa nova. Afinal, não sabemos quem são os salvos, mas ele sabe. Nosso papel é oferecê-lo a toda criatura. Entender a graça irresistível é complicado, mas quando você enxerga essa ótica de que nós somos depravados, incapazes de escolher a Deus, então ele nos escolhe, sendo a propiciação de alguns, se torna mais fácil a compreender de que Deus nos chama e o seu chamado é irresistível. Assim foi com Moisés, que disse ter dificuldade na fala, com Isaías, que era um homem de impuros lábios, com Jeremias, que era novo, com Jonas, que só não queria fazer o que Deus mandou. Deus agiu de maneira irresistível, por meio de sua graça, e os fez homens de Deus. Efésios 1,18 diz que: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Perceba que Paulo ora para que os efésios sejam iluminados a fim de conhecer a esperança do Evangelho. Logo entendemos que a esperança por meio da iluminação divina acontece quando Deus quer e não quando você levanta a mão para, entre aspas, aceitar a Jesus. Interessante é pensar que o próprio apóstolo Paulo foi chamado de maneira irresistível, mas eu já vi pessoas argumentarem que ele poderia ter escolhido ficar cego. E aí eu te pergunto, ele poderia escolher ficar cego? Veja comigo o que diz em Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e os reis e os filhos de Israel. O texto diz que Paulo foi escolhido. Será que Deus poderia falhar em sua escolha? Em Jó 42:2 diz, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus nos escolheu e através da graça nos alcançou de maneira irresistível. Como já foi mencionado através de João 6,44, a qual diz que ele nos chamou, ele nos atraiu, como atraiu a Pedro, que deixou tudo para seguir Jesus. O eunuco que desejou se batizar após ouvir a mensagem de Filipe acerca do Evangelho. Agostinho, que embaixo de uma árvore ouviu uma voz o mandando ler Romanos. E a Lutero, que também lendo Romanos, causou uma grande revolução em Wittenberg por meio da Reforma Protestante. A graça de Deus é irresistível. E certamente você leu João 1,12 a vida toda errado. Veja o texto. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Certamente, você se esqueceu do versículo posterior, onde diz o seguinte, as quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus, Ele nos escolheu e nos chamou através de sua graça, graça irresistível. Sim, nós somos aqueles caras do uma vez salvo, para sempre salvos. Entretanto, isso é uma falsa concepção referente à soteriologia calvinista, pois a nossa salvação foi decretada por Deus, um Deus que não falha, que não tem os planos frustrados, e por isso não podemos perder a salvação, ou melhor, desfazer a vontade de Deus. Nós vemos isso em 1 Coríntios 10:13, onde diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não é nenhuma novidade que somos falhos, mas o próprio Deus nos providenciará um escape para as nossas mais densas fraquezas e angústias, até porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa inclinação é negar a Deus, mas o próprio Deus nos concebeu a graça por meio da fé que é dom dele. Olha só, Efésios 2:8 diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se a salvação não vem de nós, recebemos sem merecer, então como vamos perder ela? Como vamos reconquistar? Nós não temos essa capacidade, somos depravados, incapazes de escolher a Deus, e por isso Ele nos escolheu através de sua expiação, a qual nos chamou de maneira irresistível para sermos salvos para sempre. E geralmente o que mais ouvimos é, se você está para sempre salvo, então pode aceitar Jesus e depois voltar, pecar para o mundão à vontade e tal. Gostaria de ressaltar que você não tem capacidade de se santificar sozinho, mas é o próprio Deus que nos santifica, como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você acha que alcançará a salvação através de suas obras, você está muito enganado, você está errado, está muito equivocado, pois até as suas obras foram decretos de Deus, como diz em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto, o salvo persevera em santidade,
pois a santidade são decretos de Deus para os salvos. E se você achava o oposto disso, gostaria de compartilhar com você uma frase do próprio João Calvino. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Já pensou, Manel? Jesus me salva sem eu merecer, né? E depois eu posso perder a salvação e reconquistar aquilo que eu não mereci. Aí é meio cabreiro mesmo, né? O que você achou desse vídeo aí? Cara, foi complicado, mas eu fiquei bem satisfeito, cara. Eu espero que as pessoas entendam. Espero que o pessoal que vá acessar esse conteúdo e que talvez até ler, a gente pode ver para disponibilizar escrito, né? Para quem quiser. Eu acho que pode ser uma ideia muito boa, sabe? Para quem tem dúvidas a respeito disso, ou tem um pensamento contrário, pode dar uma olhada nesse conteúdo e talvez analisar melhor. Mas é isso, cara. E para quem quiser achar a gente, né, só seguir o nosso Instagram. A gente também tem um canal no Telegram para quem quiser participar, né? E é isso, cara. Mas é muito interessante a gente perceber que a nossa depravação total nos torna incapazes de alcançar a Cristo. E é por isso que ele nos escolhe, e é por isso que o sacrifício dele, ele é eficaz, e é por isso que ele morreu no nosso lugar, porque nós não seríamos capazes de escolher a ele, e é por isso que a graça dele é irresistível, porque quando a graça dele olha para nós e chega até nós, ela tira a venda dos nossos olhos, para que a gente perceba que a gente precisa dele. E é ele que vai garantir a nós perseverança, e é ele que vai nos conduzir até o final e fortalecendo a gente, cara. Eu acho fantástico estudar a respeito disso por isso, porque a gente entende de fato que nada é por mérito nosso. A gente entende sim que é ele, cara. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E ele é soberano. E é isso. Manel, fala. Te amo. Abraço aí, mano. Abraço, também te amo. Tamo junto. Fiquem aí com esse vídeo aí do capa a capa sobre não sou de Paulo nem de Apolo. Não, tu tava gravando, né, mano? Caraca, velho. Tô gravando! Então um abraço aí pra quem tá ouvindo isso. Deus abençoe você. Se inscreve aí. Falou.